Boa tarde a todos. A gente volta aí para o segundo tempo. A gente fez uma apresentação de manhã, né? A ideia agora é falar um pouquinho sobre a parte de equipamentos, tecnologias que vão estar em uso aí na Copa do Mundo esse ano, em 2014. Foi até a pedido da organização aqui da SET Regional, para a gente trazer um pouco dessas informações para aqueles que têm curiosidade, conhecer um pouco mais como é que funciona a operação, como é que se viabilizou e como é que vai se viabilizar a operação da Copa esse ano aqui, que vai acontecer, na verdade, em diversas cidades, né? Então a ideia é a gente poder falar um pouquinho sobre essa operação. A gente fala que é quase que uma operação de guerra pela complexidade que tem. Vocês vão entender aí o porquê durante a apresentação. E mostrando também como é que se pretende trabalhar esse conceito da Copa do Mundo, né? A apresentação ela não é muito longa, muito extensa não. Na verdade, a Copa do Mundo, a gente está aí há praticamente um mês, né, do evento, início do evento, onde vai ter um volume grande de equipes de trabalho, equipes de produção, fazendo a cobertura tanto da transmissão oficial, quanto das equipes que vão estar fazendo coberturas regionais para cada uma das cadeias de emissora do mundo inteiro. Então, existe uma grande expectativa, porque são diversas partidas, né? São 64 partidas, são 12 cidades sedes, onde vão acontecer essas coberturas, toda essa parte de produção e transmissão. E existe uma série de desafios que vocês vão entender aí, né, durante a apresentação, em termos de como se fazer isso. É interessante a gente ressaltar que, por exemplo, só nessa operação aí para abertura do jogo, já foram reservadas 120 cabines de locuções para poder fazer locução e narração dos jogos para o mundo inteiro. Então, a gente consegue ter uma ideia do tamanho da proporção que é um evento esportivo desse porte, né? Quando a gente olha em termos do que a FIFA exige de serviço para quem vai produzir esse conteúdo, né, que no caso é a HBS, o Host Broadcaster System, são diversos serviços que vão ser produzidos, entre conteúdos de câmeras ao vivo, conteúdos dedicados a câmeras especiais, conteúdos para a internet. São diversos serviços que acabam sendo abordados e é necessário ser coberto para se fazer essa transmissão como um todo, né? E essa Copa desse ano ela tem uma série de novidades em termos de recursos que vão ser oferecidos. Entre os grandes desafios que existe hoje e que essa Copa pretende abordar, qual é? É a questão de oferecer o ambiente imersivo, né? São diversos serviços que vão ser, de uma certa forma, aplicados ali em termos de cobertura de sinal para se permitir a cobertura e a transmissão, inclusive com 6 ângulos de um mesmo jogo, ao mesmo tempo, para a transmissão, por exemplo, na segunda tela, né? Se fala muito hoje de segunda tela, transmissão para a internet, dispositivos portáteis, e essa Copa do Mundo tem essa prerrogativa em termos de ideia e conceito da FIFA, em termos do que eles querem entregar para o telespectador, né? Só nesse conceito, em termos de volume de material, né, para todos esses jogos vão ser 2.500 horas de conteúdo só das partidas, né, para se fazer essa produção e essa transmissão com 6 ângulos de visão, mais os cortes de TV. Então são uma série de serviços que vão ser abordados. A gente não precisa falar, né, aqui a gente tem um mapa aí tentando representar todos os jogos de todas as fases nas 12 cidades. Então o volume é extenso em termos de equipes que vão cobrir para poder viabilizar essa operação, uma operação extensa. São 64 jogos que vão aí literalmente de norte a sul do nosso país, né? Abordando as etapas principais até a parte semifinal e final, né? E o nosso país, naturalmente, tem uma característica muito peculiar, né? Nós estamos falando de 12 cidades que vão estar espalhadas e que, de uma certa forma, implicam um outro desafio, que é qual? A questão da distância. Toda a operação logística para se fazer a cobertura da Copa e a transmissão dos eventos, né? Por que isso? Porque se a gente pensar, por exemplo, a movimentação que uma equipe teria que ter para ir de Porto Alegre a Manaus ou vice-versa, né, para fazer essa operação, nós estamos falando de mais de 3.000 quilômetros em termos de movimentação com grande agilidade, né? Porque às vezes a diferença que uma equipe tem que cobrir de uma cidade a outra, em questão de 24 horas já tem que estar toda a base montada para viabilizar aquela operação. Então, acaba sendo um espaço territorial muito grande, por ser um país continental, e com essa agilidade que se faz necessária, né? Tradicionalmente sempre com unidade móvel, né? E nesse caso,
o próprio projeto escopo que foi definido por toda a equipe técnica que está envolvida na cobertura da FIFA, decidiu não o uso das unidades móveis. Por quê? Por toda essa logística. Seria muito difícil conseguir fazer toda essa movimentação, até por infraestrutura que existe de estrada, tudo mais, de como conseguir essa agilidade. Então, a abordagem que foi feita foi uma abordagem totalmente diferente, única, feita até então para todas as Copas do Mundo, que é não o uso de unidade móvel, mas sim um outro conceito que a gente chama de container, que a gente vai comentar aqui durante a apresentação, né? Essas 12 cidades, então, vão possuir infraestruturas fixas, as bases montadas para toda essa parte de cobertura, produção do evento e transmissão do conteúdo. Essas 12 cidades elas vão ser, na verdade, coordenadas e operadas basicamente por 8 equipes de produção, né? Essas 8 equipes de produção elas estão divididas em grupos, que eles chamam de clusters, são os 4 clusters de produção, sendo que você tem ali o cluster inglês, francês, alemão e o mesclado, né? Ou seja, são clusters de equipes de produção e operacional que têm perfis diferentes em termos de língua de comunicação, modelo operacional para atender a demanda de cada uma dessas particularidades em termos de cobertura de produção, né? E a ideia é que cada um desses clusters vai cobrir 3 localidades e também, especificamente, cada cluster vai cobrir 2 times, né? Então, fazer toda a cobertura, toda essa movimentação. E toda essa movimentação só vai ser possível porque a base instalada é fixa e a equipe toda de operação e produção faz essa movimentação com essa estrutura, né? Tudo através de voo fretado para poder viabilizar. Então a gente fala que é operação de guerra porque realmente vai ter toda uma movimentação dedicada para se fazer isso, para conseguir ter essa cobertura, né? E em muitos casos o que vai acontecer é se perde um dia praticamente de movimentação para lá e para cá só para conseguir mudar de uma localidade para outra, em pontos mais remotos, por essa questão de movimentação, acompanhando um time que se movimenta de uma cidade até outra mais distante, né? E a HBS está aplicando um conceito que já foi usado anteriormente, que eles chamam que é o conceito do time dos sonhos, né? Você tem uma equipe praticamente que ela é dedicada e ela tem total liberdade para controlar, configurar o modelo operacional dela. Então, o ambiente onde ela chega para fazer a produção, ela tem total liberdade para mudar a configuração, fazer ajuste de monitor, disposição de monitor, operação de câmera. Ela tem toda essa liberdade que o recurso das bases fixas permitem isso, né? Para a gente ter uma ideia, as bases fixas elas usam o conceito do container, né? Então, você tem aí os containers. A gente fala que são 12 containers, são as 12 bases fixas, só que, na verdade, se a gente for analisar esse conceito de container, na verdade não é um container tradicional, né? É a base total, é chamada de container, e essa base total é formada por 9 grandes áreas operacionais, né? Entre central técnica, a recepção de sinais, a parte de produção para a internet. Então a gente vai ver aí essas principais áreas. E como é que funciona essa cobertura, né? Até muitas vezes o pessoal pergunta para a gente, pelo fato da Sony ser patrocinadora, como é que funciona isso? O modelo é um modelo tradicional. A FIFA é quem tem todos os direitos de conteúdo, é o dono do conteúdo e da competição. Então ela tem todos os direitos de produção, de comercialização do conteúdo. Existe a HBS, que é quem faz todo o provisionamento de serviço da cobertura do evento esportivo, toda a parte operacional e técnica também. E a Sony, na verdade, o nosso braço europeu, por justamente ser a base onde fica toda a operação da HBS da FIFA, fez todo o provisionamento técnico. Então, faz toda a parte de infraestrutura técnica, equipamentos, montagem para viabilizar essa operação, né? Como é que é esse conceito? Na verdade, a equipe técnica, por exemplo, os equipamentos de câmera, gravadores, a Sony está fornecendo, só que a equipe de produção e a equipe mesmo de operação está dividida. Parte HBS, parte é Sony. Ou seja, a produção efetivamente é feita pela HBS, como é o modelo tradicional de sempre, né? Existe toda a parte de operação técnica, o Centro Operacional Técnico, o IBC, que está baseado no Rio de Janeiro, né? Então você tem todo esse modelo de trabalho, né? E que de uma certa forma para se conseguir isso são utilizados diversos equipamentos. Se a gente for só citar alguns dos exemplos aí, existe uma quantidade bem extensa de câmeras de estúdio da série HDC, que são as câmeras aí hoje top de linha. São 64 câmeras de super slow motion para se fazer a cobertura, 36 switches, monitoração. Em termos de cabeamento, só para a gente ter uma ideia, tem mais de
500 mil de metros de cabo para poder fazer toda essa infraestrutura, toda essa montagem do sistema, né? Mais de 1.000 monitores para viabilizar a operação. Então, é uma operação realmente maciça para se conseguir essa cobertura toda em termos de volume operacional. Falando um pouquinho sobre o nosso lado, né, Sony, para conseguir viabilizar essa operação, toda essa montagem da infraestrutura, toda essa parte técnica, ela foi dividida. A Sony é quem tem o contrato, é quem gerencia todo esse trabalho, quem está à frente disso, responsável por todos esses recursos técnicos, só que, na verdade, como já é comum nesses grandes eventos, a gente acaba trabalhando com diversas empresas que são subcontratadas que provêm parte desses serviços, né? Por exemplo, um integrador de sistema que é muito forte na Europa, Sono VTS, não é uma empresa Sony, é um integrador que é parceiro já de longa data, né? Às vezes o nome engana, o pessoal acha que é uma divisão da Sony, não é? Uma empresa dedicada para isso, fazendo toda a parte de montagem, cabeamento efetivo junto com as nossas equipes e também toda a parte de fornecimento de equipamento, que vem de diversas empresas, que na grande maioria são como se fossem produtoras, locadoras de equipamento da Europa, né? E que também fornece essas equipes que permitem essa montagem, toda essa agilidade necessária, né? Para a gente ter uma ideia em termos de cobertura, essa Copa ela vai ser única no sentido de cobertura de câmera, né? O campo aqui é difícil a gente conseguir contabilizar, acho que também se o pessoal começa a contar acaba se perdendo, né? Mas são 40 posições de câmeras em campo, né? Então, praticamente a primeira Copa onde se tem esse volume de cobertura em termos de número de câmeras, sinais que vão ter para a produção. E é isso que permite a riqueza, toda essa expectativa em termos de ter a produção para a segunda tela, com ângulos diferentes, né? Como é que isso é feito? São 40 câmeras, entre elas tem as câmeras HD normais, as câmeras de super slow motion. Por estádio são 8 câmeras de super slow motion, 2 câmeras totalmente trabalhando sem fio, transmissão sem fio em HD, que são câmeras compactas com sistemas wireless, então a transmissão direto com grande mobilidade em campo, né? E isso é uma mistura sempre de câmeras da série HDC, que são as câmeras aí top de linha. Esse aqui é o conceito do container que a gente comentou, né? Esse aqui seria uma base fixa, tem as 9 áreas de trabalho entre central de produção de internet, central de operação técnica, controle de áudio, controle principal, toda a parte de feed de sinais, uma área grande de slow motion, existe uma operação muito grande junto com a EVS, toda a base operacional EVS para conseguir fazer essa operação, então acaba sendo uma infraestrutura bem extensa que permite tudo isso, né? A gente tem aqui uma série de fotos que a gente vai tentar mostrar um pouquinho esse cenário, né? Esse aqui é o local onde começou a montagem de toda essa operação dos containers na Alemanha. Na verdade, o primeiro container, os primeiros começaram a ser despachados no início de abril por frete marítimo, então um processo aí que só em termos de trânsito em mar são 40 dias para chegar de lá até aqui no Brasil. Então a montagem começou muito antes, esse é um projeto que já começou o ano passado em termos de toda a parte de montagem e preparação. Todos esses containers foram montados em um galpão na Alemanha, montados e testados por toda a equipe antes de ser embarcado. Então todos os equipamentos saíram de lá já funcionando em modo de condição de que se chegar aqui em último momento você consegue colocar em operação, só fazendo a conectividade entre essas áreas de equipamentos, né? Você poder montar a base do container efetivamente. Então aqui dá para ter uma ideia dessa infraestrutura, né? Você tem, aqui seria a área de container com as diversas salas de produção, né? Aqui a infraestrutura utilizada para permitir essa conectividade rápida, toda a infraestrutura de cabeamento que permite esse provisionamento com agilidade na montagem do sistema. E algumas fotos em termos de sala de equipamento, né? Toda a parte de CCU de câmera, parte de matriz de sinal, processamento de sinal, distribuição de sinal, né? Trabalhando muito com Harris, né? Que hoje aí trocou de nome, toda a parte de infraestrutura aqui, toda a parte de servidores de slow motion, EVS, então você tem aí uma base extensa de equipamentos que vão permitir essa operação. E não só a parte técnica, mas também toda a parte operacional, né? Então, a área de corte principal, onde se faz a transmissão principal dos jogos, você tem toda a versatilidade de configuração de multiviewer, disposição para os operadores de acordo com a necessidade. A parte de controle e recepção de sinais, você tem todo o gerenciamento de qualidade de sinal, recepção, transmissão desse sinal dentro da infraestrutura ali
da cidade sede, né? Toda a parte de operação de câmera, que a gente chama de shade, né? Então toda a parte que você tem controle de câmera, remoto de câmera, para fazer a operação de vídeo. Então você tem todo esse modelo de operação. Não é nada do que foge do tradicional, mas é interessante notar que é toda uma estrutura limpa, concebida para dar essa agilidade e dar a versatilidade para cada equipe de produção poder fazer como for necessário de acordo com o seu perfil de produção, né? A área de replay, toda essa área de recuperação, resgate de conteúdo, né? A produção de áudio, por exemplo, cabine de toda a parte de produção de áudio também, para fazer a entrega do sinal. A parte que se chama de infotainment, que é a parte para a internet, né? Então você tem uma área de produção dedicada para conteúdo de internet também, permitindo toda essa versatilidade, né? Então você acaba tendo cortes específicos com esse fim. Então não é o corte da TV que vai para a internet, tem uma produção, uma equipe diferente só para esse objetivo. Toda a parte também de sinais que são utilizados para uso posterior da FIFA, controle estatístico, controle que é usado eventualmente também para as equipes esportivas, né? E toda a parte efetivamente de operação técnica, né? De controle de qualidade de sinal, cheque de conteúdo, preparação do sinal antes de entrar no ar. Então você tem toda a parte que eles chamam de TOC, né? Que é o Technical Operation Center. A gente tem um vídeo aqui, ele não é muito extenso, pedi para o pessoal soltar, tem áudio também. Está em inglês, peço desculpa para vocês estarem em inglês, que a gente recebeu direto da equipe da Europa, né? Mas eu acho que dá para ter uma ideia do que foi feito, como é que foi essa montagem, dá para ter uma ideia dessa disposição, desse sistema todo que vai viabilizar essa produção na Copa desse ano, né? Opa, se quiser voltar, quer que eu volte aqui? Só clicar em cima do vídeo. Welcome to the secret Munich location where we're building the World Cup. Here we've got the 12 containers. As we see, each doorway there is a container. You can see the air conditioning going in. And as we go down the row, it's quite a walk. We've got Fortaleza. We've then got Natal, Belo Horizonte. Obviously Rio de Janeiro, where the final is going to be done, so that's the one going to the Maracanã, the Brazilian home of football. In this part of the tent, basically we've got a representation of the 9 rooms we're putting into each of the venues, so there are 12 sets of these 9 rooms. They're laid out actually in the building locations that they're going to be into, so effectively this represents one area. We've got the chief engineer's desk here, we've got the main camera area, so camera control engineers, shaders and those guys. Specialist cameras here. And then in the venue there'll be a wall here, and this would then be main production. So here we've got the main production area. At the front there we've got the main mixer, and that's where the main match producers will sit and produce the World Cup from. We've then got, alongside that, we've got the main audio desks and the main audio position, so be able to do our 5.1 surround sound audio. Then we come down here, this vast space down here is one room at each of the venues, and this is the EVS farm. So basically this is where all the operators for the EVSs will sit, and they'll basically produce. On this side they'll be capturing the footage coming off the cameras and capturing the clips that are really going to show, the emotion of the match or the action of the match. On this side down here we've got those producers. We have a sub-producer producing the feed, which is emotion, the feed which is action. And we've then got the big area of multi-feed. So this is the way, if I'm a broadcaster, I can get access to ISOs of particular cameras that I'm interested in. Maybe if Germany are playing, I want the German bench because I want to watch those, and this is how I get that feedback to myself. And then the final area here is we've got infotainment. Infotainment is like a sub-program that's made, and it's predominantly one of the feeds that goes into the internet and is used for that type of stuff. So effectively you've got your main broadcast feed going operation and main production, and you've got a sub-feed going on here. Looking inside the container now, basically it's a whole set of racks. The camera chains are going to be moving with the crews, so hence they're not in yet, but the cables all ride, it's all tested. We then follow on down the container here, we've then got the router itself. We then come through the networking area, main sort of signal generation, SPGs and timecode and that, and into the slow-mo replay, which basically is coming from EVS and is an EVS server farm. If we then look at the position here, this is the TUMS position, or Technical Unit Manager's position.
basically, he's in charge of making sure when we're on the venue that the systems are working. And one of the things we've worked on this year, instead of having router panels throughout the system, right, we're using touchscreen systems. So here we've got a Vio TAP 20, which effectively is a massive touchscreen, and it's replacing the router panels. Out here we've got all of the equipment which is going into those rooms, so all of the monitors, the monitor stacks, the desks, all of the transportation of the desks and monitor stacks, and then all of the equipment which goes into those containers itself. And because it's 12 containers, 12 venues, then it's a vast amount of equipment. Então, o vídeo na verdade era só para mostrar alguma coisa mais dinâmica, que basicamente é o que a gente mostrou na apresentação, né? Todo esse conceito da disposição que vai ser utilizado, e é o que vai ser utilizado para a produção HD, né? Para a entrega do conteúdo principal, do sinal principal que vai ser produzido pela equipe da HBS. Muitos perguntam também para a gente com relação ao que vai acontecer em termos de 4K, com toda essa questão de tecnologia 4K que se comenta, né? Infelizmente, devido a questões contratuais que existem com a FIFA, a gente não pode anunciar muita coisa ainda. A única coisa que a gente pode anunciar é que alguns jogos serão produzidos, né? E também alguns testes de transmissão em 4K. Basicamente, o que a gente pode anunciar até o momento é o que vai acontecer principalmente no Maracanã, no Rio de Janeiro, que vai ser uma das cidades principais, pela questão de cobertura de quartas de final e final. Então você ter essa parte, né? Fora isso, toda uma cobertura de produção para um filme da FIFA que vai ser lançado após a Copa do Mundo, uma produção inteira em 4K, então do começo ao fim, acompanhando as equipes tanto durante os jogos, entre os jogos, durante as viagens, para se retratar o que acontece no campeonato em si, né, durante a competição. Então acaba se tentando abordar isso, é o que a gente de certa forma pode comentar aí até o momento, né? E é um evento, de certa forma, que ele marca aí, historicamente, do ponto de vista de transmissão, de tecnologia de TV. Por quê? Porque ele traz uma série de inovações, né? Em termos de quantidade de sinais no estádio, efetivamente, trabalhando com 40 câmeras, né, a base, o volume de conteúdo que isso vai produzir. Então nós estamos falando aí de um evento que naturalmente tem a expectativa de um grande vencedor, mas para cobertura, 2 helicópteros por partida, né? 8 equipes de produção em campo, com mobilidade, né? Os 12 containers que vão fazer a montagem e a operação de cada cidade-sede. Falando aí mais de 160 servidores para fazer toda a parte de gravação, replay, aquilo que é comentado lá no vídeo como EVS Farm, né? Você ter toda a produção do conteúdo ali durante o processo, também disponível para produção após os jogos. Trabalhando com praticamente aí mais de 200 câmeras para fazer toda essa cobertura. Equipes extensas, né? Se a gente pensar só de operação, de parte técnica, 280 pessoas em termos de cobertura para esse tipo de operação. 800 monitores só para finalidade profissional, né? Então acaba sendo um evento aí de grande porte, como nunca teve antes, né? Até pela dimensão do nosso território, por essa questão de como conseguir abordar, e acabando sendo aí a maneira que foi encontrada e que foi proposta pela equipe de produção da HBS, em conjunto com a gente que está provendo toda essa parte aí de recurso tecnológico. Então a apresentação a gente encerra por aqui. Eu comentei que ela não era tão extensa, justamente por isso, mas para dar uma visão geral, né, do que vai acontecer. A gente sabe que muitos têm essa curiosidade, e se tiver alguma pergunta, alguma dúvida que a gente possa responder, porque inclusive toda essa apresentação ela tem que passar por aprovação da FIFA. A gente não pode anunciar nada que seja da FIFA que eles não tenham aprovado previamente. Então muitas perguntas que surgem a gente não pode nem responder, né? Somente o que está limitado aqui para o evento em si, que a gente acabou colocando na apresentação. Tá? Alguma pergunta que ele não possa responder? Ô, Eric, não sei se você vai poder responder ou não, mas é uma curiosidade, principalmente porque eu sempre tive do lado da transmissão, né? E é uma curiosidade do ponto de vista de produção. Esse material ele sai produzido ali do container da HBS
E a emissora que vai utilizar, ela não pode mexer mais nesse conteúdo, ou seja, tem que utilizar e colocar no ar e não pode produzir seu próprio conteúdo lá dentro, é isso? Basicamente é isso. A HBS é quem gera o sinal oficial, né? E dependendo do tipo de contrato que é firmado, você pode, na etapa de negociação dos contratos, solicitar exclusividade de algum sinal. Só que isso tem um custo que é muito alto. Uma câmera dedicada, que é um ângulo que você especificamente quer, só você vai ter. Isso tudo durante a fase de contrato e que define o que cada um tem direito, né? Depois de fechado, o que está definido no contrato não se mexe, a princípio não se mexe mais. E o modelo padrão costuma ser esse. A HBS entrega o sinal, ela que opera, ela que entrega para quem comprou os direitos de transmissão. E aí o que você faz, às vezes, é inserir um grafismo, você pode comprar sinais fora a transmissão, que de repente você quer ter uma recuperação dedicada, então entra nesse conceito da exclusividade que cada um quer oferecer e por isso que de uma certa forma tem um custo alto para a cobertura do evento, né? Ou seja, dentro desse parque técnico, digamos assim, além da estrutura da HBS, você ainda tem a estrutura das emissoras de televisão em si que retiram, que recebem esse sinal da HBS para fazer seu próprio sinal. Então, em volta disso aí. Estão em volta, porque a produção mesmo, a entrega do sinal é da HBS, né? E o que você tem muito são as equipes móveis, né? A equipe de jornalismo, cobertura jornalística do evento, que tem grande mobilidade, né? Que não está ali dentro da área de produção. Eles têm, às vezes, direito de acesso dentro do estádio para poder fazer gravação e tudo mais, e estão complementando de certa forma, até uma área que a FIFA permite, que a HBS dá os direitos em termos do que cada um pode fazer, porque senão acaba concorrendo com o produto deles, que na verdade a HBS é um negócio, né? Então eles acabam produzindo conteúdo e gerando renda com isso. Quem compra tem o direito, quem não compra fica limitado à área que é permitida. Muitos ambientes você tem isolamento fora, você não consegue nem entrar no estádio, né? Em algumas localidades você tem uma certa mobilidade dentro da área externa do estádio, então isso é definido também pela política que eles entendem que é necessário para dar exclusividade do sinal, para não ter nenhum problema de alguém fazer uso indevido do sinal deles, né? Ou daquilo que deveria ser deles. E a distribuição desse sinal, a partir desse container para o mundo, também é responsabilidade da HBS? Também. Ela entrega para cada uma das empresas que adquiriu o direito do sinal, né? Então ela entrega na rota que é estabelecida, cada empresa negocia isso e compra as cotas do que ele vai ter, se é todas as transmissões, se é parte das transmissões, e como isso vai ser entregue para ele. Geralmente é entregue ou na localidade do evento, ou esse escopo pode definir também, inclusive, alguma infraestrutura necessária para entregar em algum outro ponto. Às vezes uma equipe não vai estar naquela cidade, vai estar numa outra cidade sede, quer receber aquele sinal para poder inserir uma produção local, alguma coisa do gênero. Então, tudo entra nesse modelo. Basicamente, a HBS vai entregar o sinal final e dali em diante, geralmente as emissoras se responsabilizam por levar esse sinal até onde tem que ser, por satélite, fazer a rota para o sinal chegar até a transmissão final dele, né? Ok, obrigado. Ok, mais alguma pergunta para o Eric? Ok, Eric. Obrigado. Bem, obrigado a todos.